todas. Uma alegria poder participar com vocês desse momento. Inicialmente, deixa eu mostrar para vocês uma publicação. Ela é relativamente recente, ela é de 2016. Das edições paulinas. Foi um congresso que aconteceu na Metodista de São Paulo, e nós tivemos a presença de dois grandes biblistas que lidam com o Pentateuco, Jean-Louis Ska e Thomas Römer. O Ska, ele é o professor catedrático, era o professor catedrático do Bíblico de Roma, e o Thomas Römer, de Louvain, se eu não me engano. Foi um congresso muito interessante, e eu estou mostrando esse livro para vocês por uma razão bem simples. Tem dois textos aqui, um do Thomas Römer e um meu, né, especificamente sobre a figura de Moisés. Depende do olhar que a gente vai ter para a figura de Moisés. Eu procurei fazer um roteiro aqui para mim, pensando um pouco no interesse de vocês, que é essa última obra de Freud, né? Uma obra que ele começa, se eu não me engano, no verão de 1934 e vai terminar em 1937. Eu não me engano, acho que é isso. Sobre Moisés e o monoteísmo. Então, me permitam fazer uma abordagem bíblica sobre Moisés primeiro, e aí depois eu prefiro que vocês façam perguntas e a gente vai dialogando. Vejam, se nós pegarmos os livros que dizem respeito à figura de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos uma trajetória completa, porque em Êxodo 2 nós temos o relato do nascimento, e Deuteronômio 34, nós temos o relato da morte. Então, toda a vida de Moisés, do nascimento à morte, está tratada de Êxodo até Deuteronômio. Dentre as figuras bíblicas, é aquela que tem o maior ciclo narrativo e com muitos detalhes. O livro de Gênesis ele serve como uma introdução à figura de Moisés, a tal ponto que a tradição rabínica diz que se Moisés não existisse, ele teria que ser inventado. E o livro de Gênesis ele é colocado para dar o suporte para esta figura ímpar nos 5 primeiros livros, que a tradição judaica chama de Torá e a tradição cristã chama de Pentateuco, por causa do grego. Vejam, seria muito interessante analisar a personalidade de Moisés em cada um desses 4 livros, em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Porque a gente descobre diversas facetas de Moisés. Eu ouso quase dizer que não existe um Moisés no Pentateuco. Existem vários Moisés no Pentateuco. Por quê? Por causa das tradições. Hoje, nós sabemos com uma margem de certeza muito grande que o Pentateuco ele é
uma confluência de tradições religiosas. Basicamente, nós temos duas mãos redacionais, uma mão chamada de sacerdotal e uma mão não sacerdotal. E essa mão não sacerdotal não podemos simplesmente chamá-la de mão leiga, mas são essas duas mãos, uma mão sacerdotal e uma mão não sacerdotal. E a mão final que agiu no Pentateuco é a mão sacerdotal. Então, sem dúvida alguma, a figura de Moisés, ela tem uma predominância desta mão sacerdotal. Não é à toa que Moisés pertence à tribo de Levi, né? É uma forma de dar muito peso à figura de Moisés e, entre aspas, puxar a sardinha para a brasa da mão sacerdotal. Mas Moisés, no final do livro de Deuteronômio, é dito que nunca mais surgiu em Israel um profeta como ele, né? Deus falava com ele face a face. Então, já daí nós temos duas correntes que estão tentando se ajustar, estão entrando em diálogo, né? Esta corrente sacerdotal e esta corrente não sacerdotal, com um certo acento profético, eu diria. Mas no livro do Êxodo, nós também temos a presença de uma outra tradição que não é nem a sacerdotal e nem a deuteronomista, ou esta que eu chamei de não sacerdotal. Hoje em dia se chama simplesmente uma tradição javista e eloísta. Pois bem, então, esta figura de Moisés, ela aparece em todas essas tradições e se tentou, na forma final do Pentateuco, unificar estes olhares para a figura de Moisés. Sem dúvida alguma, no conjunto, Moisés é um grande líder, Moisés é um mediador, Moisés é um intercessor, Moisés é juiz, Moisés ele é pastor, porque ele é o condutor do povo, como um pastor que conduz o rebanho. Moisés representa a expressão mais elevada de um ser humano que se aproxima de Deus e de um Deus que permite um ser humano dele se aproximar. Quando nós olhamos um pouco esta perspectiva de Freud, se me permitem já ir dando um endereço, uma direção para o específico, né, que vocês estão se propondo a estudar esta última obra, Moisés e o monoteísmo, né? O momento em que Freud começa a esboçar ou a usar a figura de Moisés, nós já temos muitos avanços na pesquisa bíblica, porque a primeira metade do século XX predomina em âmbito alemão o método histórico-crítico, que basicamente é um método diacrônico, um método preocupado em descobrir as camadas de um texto. Pensem um pouco na arqueologia, você delimita o sítio e você começa a escavar este sítio e descobrir em quantas camadas estão presentes nesse sítio. Esse é um pouco o método diacrônico. E na época que Freud escreve, o método histórico-crítico coloca em dúvida a existência de Moisés.
e coloca em dúvida também a autoria do Pentateuco, porque a tradição judaico-cristã atribuía a Moisés a autoria do Pentateuco. Mas já ali, desde o século XVI, XVII, começam umas primeiras intuições a respeito da autoria mosaica do Pentateuco. Como Freud, embora, por um lado, nunca negou a sua pertença ao povo judeu, mas também, por outro lado, se professou ateu. Então, eu não acredito que Freud estivesse interessado nas pesquisas bíblicas sobre a figura de Moisés. Ele pega o texto sagrado e vai ler o texto sagrado e vai propor a sua visão sobre Moisés com um dado distintivo muito interessante. Para Freud, Moisés não é um hebreu. Para Freud, Moisés é um egípcio. E aí vai fazer toda a diferença, porque é uma passagem quase em nível de maturidade que acontece do Moisés egípcio ao Moisés que vai professar a fé num único Deus. E, segundo Freud, ele aí sim está influenciado por pesquisas muito ligadas à história das tradições ou à história das religiões, a Religionsgeschichte, que começou a colocar em confronto, em comparação, encontrando muitos paralelos entre a literatura bíblica e a literatura extra-bíblica, e existe sim alguns estudos em que se postula a possibilidade de que algo que foi parar no Pentateuco sobre o monoteísmo ter uma certa relação com o monoteísmo egípcio que foi proposto por Akhenaton. Vejam, eu faço uma breve digressão. Se nós pegarmos um estudioso chamado Rudolf Bultmann, que criou uma distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, né? O Jesus dos evangelhos não seria igual ao Jesus histórico, ao Jesus terreno. E nós pegarmos este olhar de Bultmann e aplicarmos a Moisés, então, de certa forma, nos seria, entre aspas, lícito dizer que o Moisés da Bíblia não necessariamente seria o Moisés da história. Mas eu confesso a vocês, como estudioso, como biblista, que me parece muito difícil criar uma personagem do calibre da figura de Moisés apresentada no Pentateuco. Esta figura de Moisés, ela pertence a essas tradições que eu citei, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômico-deuteronomista, mas cada uma dessas tradições lançou um olhar para a figura de Moisés e, como eu tinha dito também, entre aspas, procurou puxar a sardinha para a sua brasa. O modo mais fácil de compreender isso que eu estou dizendo é se nós fizéssemos o seguinte: pegássemos 4 pessoas, posicionássemos essas 4 pessoas nos 4 pontos cardeais, colocássemos uma imagem no centro e pedíssemos a essas 4 pessoas que começassem a fazer a descrição desta pessoa, né? Todas as 4 estariam falando da mesma pessoa, porém, visto que o seu ponto de vista é diferente, porque um está no norte, outro no sul, no leste e no oeste, então as perspectivas não seriam iguais.
Por conseguinte, também aquilo que cada um colocaria seria verdadeiro a partir do seu ponto de vista, e não do ponto de vista da outra pessoa. Só para que vocês possam perceber um pouco esta amplitude que eu estou querendo colocar a respeito dessas 4 correntes de tradição, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Como disse, não me parece que Freud estivesse muito interessado nisso. Freud está muito mais interessado nas características de Moisés enquanto patriarca. Moisés é considerado o último patriarca do Pentateuco. E como tal, Moisés assume um pouco para Freud, se não me equivoco, a imagem de pai, né? E vocês que estudam Freud melhor do que eu sabem perfeitamente que um dos instrumentos da psicanálise que ele criou tem a ver com a ambivalência estrutural dos sentimentos humanos, né? E aí tem muito a ver com a figura do pai e a figura da mãe. Como Freud escreve sobre Moisés e o monoteísmo praticamente no final da sua vida, penso eu que nós não poderíamos descartar que o final da vida de Freud tem tudo a ver com a situação que é desencadeada na Europa com o nazismo. Ele tem que fugir de Viena e praticamente no ano seguinte ele morre na Inglaterra, né? E toda a marca acadêmica de Freud é uma marca que nós poderíamos dizer iluminista e positivista, né? Tudo está determinado por uma causa. Então, Freud quer encontrar, ele parte dos efeitos, mas no fundo o que ele quer é encontrar a causa. E ele tem um dilema com a sua própria pessoa, e como ele não tem mais uma figura paterna com a qual ele possa se confrontar para se compreender, então ele lança esse olhar para a figura de Moisés, né? A sua visão é, ao mesmo tempo, a visão de um judeu, que ele nunca negou a sua judaidade, mas é também a visão de um ateu, né? Para Freud, o ser humano precisa dar um passo essencial na sua vida na direção de uma maturidade. E essa maturidade é quando ele não precisa mais da religião. Quando ele não precisa mais da religião, ele abandona a sua dimensão infantil e começa a entrar na sua dimensão de maturidade. Agora, o que me parece interessante é colocar 2 perguntas. A primeira é se a gente pode ler a história através dos instrumentos da psicanálise. Basicamente, eu reduzo a 4 elementos aqui, né? O complexo de Édipo, como disse, a ambivalência estrutural dos sentimentos humanos, os mecanismos de projeção e da transfiguração simbólica, né? E aí, junto a essa pergunta, uma outra, se a história pode ser psicologizada, né? Creio eu que Moisés e o monoteísmo é a tentativa de Freud responder a esses questionamentos, né? As pesquisas hoje bíblicas sobre Moisés, elas colocariam Freud em crise, acredito. Porque ele não estaria mais se confrontando com uma pessoa real em carne e osso, mas uma pessoa, por favor, entendam, entre aspas, inventada por essas correntes religiosas, né? E aí eu não sei como é que ele conseguiria lidar com 2 elementos importantes
E até onde meu conhecimento alcança, o ser humano consegue se libertar da religião quando ele resolve o problema da culpa e do remorso. E aí penso que vale a pena entrar com outro elemento, que é o elemento Moisés de Michelangelo. Não sei se o grupo tem conhecimento disso, mas Freud ele não se preocupou apenas em olhar o Moisés da Bíblia. Ele também foi profundamente influenciado por essa obra de Michelangelo, esta estátua de mármore de Michelangelo, com mais de 2 metros, 2 metros e meio, 2 metros e 50, mais ou menos, que se encontra numa igreja dedicada a São Pedro em Vincoli, uma imagem encomendada pelo Papa Júlio II, que seria para o seu mausoléu, né? E, se me permitam um retrocesso, Freud sempre teve uma certa, por um lado, um desejo muito grande de ir a Roma, mas tinha uma reticência, só quando ele consegue realmente vencer isso, e ele vai a Roma mais de uma vez, e se detém por vários dias visitando São Pedro em Vincoli, para ficar analisando esta imagem de Moisés de Michelangelo. Ele conhecia uma certa interpretação da imagem de um crítico de arte, porém, ele está interessado em dar um passo a mais. Vocês têm em mente essa imagem de Moisés de Michelangelo? Se não, é muito fácil, é só jogar no Google e vão aparecer inúmeras imagens. Procurem a mais nítida para isso, né? E ali existe um momento importante para Freud, que é vencer a ira. E isso é muito importante na análise que ele vai fazer da imagem de Moisés. Porque enquanto o crítico de arte que ele tinha lido, vamos dizer assim, dizia que Moisés estava interessado em dar vazão à sua ira diante da idolatria do povo, Freud vem com uma interpretação ao contrário. Que não, Moisés não estaria se levantando, porque a imagem está Moisés assim sentado, né? Mas tem uma perna, a perna esquerda, que serviria de impulso para se levantar. E o Freud vai dizer que não, Moisés não está se levantando, Moisés está sentando, porque ele está dominando a ira. E aí, bons críticos, esse passo a mais que pode ser dado, também olhando para este interesse de Freud pela imagem de Moisés de Michelangelo, né? Acredito que possa ajudar na reflexão com a seguinte pergunta, né? Freud, enquanto judeu, né, olhando para Moisés, estava olhando para uma imagem idealizada dos judeus. Todo ser humano precisa de um paradigma. O ser humano, porque senão como é que você vai se confrontar, né? Porque, afinal de contas, por mais que a gente possa dizer que Freud ele descobre, entre aspas, o continente do inconsciente humano, né? Para Freud, eu só posso começar a falar de mim quando eu entro em confronto com o outro, né?
E aí a pergunta que se faz é se ele está olhando para Moisés como uma imagem idealizada dos judeus, e ele precisa de um paradigma, ou se ele está fazendo transferência, não é? Uma imagem idealizada de si mesmo. Acho que esse questionamento é válido, não é? Porque acredito que, no fundo, embora ele professe o ateísmo, né, ele não encontra mais uma pessoa com quem dialogar. Eu vou colocar uma imagem que talvez vocês, melhor do que eu, que estudam Freud, podem dizer. Ele não tem em quem se espelhar. Ele não tem em quem se espelhar. Então, ele vai encontrar esta figura paradigmática, que é Moisés, e ele valoriza o monoteísmo, porque para ele o monoteísmo é um passo muito importante na trajetória desta maturidade do ser humano. Né? E a figura paterna. Então, vejam um encadeamento. Moisés descobre quem ele é diante deste Deus único. E ele, por sua vez, busca uma imagem idealizada de si mesmo, olhando para a figura de Moisés. E vale a pena ressaltar um outro elemento que me parece bastante importante. Ele está vivendo um drama. O drama de ter perdido pessoas muito importantes na sua vida. Ele perde filhos. Ele perde Jung. Jung, para ele, representava a continuidade do seu modo de pensar. Então, o rompimento com o Jung, para ele, foi algo catastrófico. E ele entra numa crise porque, se a gente coloca Moisés e Josué, Josué é um perfeito seguidor de Moisés. Quando a gente lê o livro de Josué, Josué é aquele que coloca em prática toda a lei de Moisés. Isto é, Josué não se desvia nem para a direita nem para a esquerda em relação a Moisés. E Freud é um frustrado em relação a Jung, porque Jung não foi para ele Josué, porque houve um rompimento. Então, parece que Freud, até o fim da vida, teve muitas situações não resolvidas, sentimentos não resolvidos, e um deles era a questão da ira. Né? E ele foi buscar em Moisés uma tentativa de solucionar esse problema. Né? Então, a crítica que eu poderia colocar é se ele não estava, então, no fundo, fazendo uma imagem idealizada de si mesmo. Não sei, Bruno, se de repente seria interessante a gente abrir para o pessoal para fazer algum tipo de pergunta. Aquilo que tiver ao meu alcance responder, né, eu com muita alegria faço. Agora também já alerto, se eu não for capaz de responder, eu com muita simplicidade eu vou dizer, gente, olha, quanto a isso, né, lamento, não sou capaz. Quem sabe uma próxima vez eu me preparo melhor para enfrentar um público tão seleto. É isso aí, gente. Muito bem, muito obrigado, professor, por essa introdução a Moisés no Pentateuco, né? Eu anotei muitas coisas aqui, mas eu queria dar prioridade para os participantes, né? Se alguém quiser entrar aí. Acho que o Edson está falando, só que eu não estou te ouvindo. Uma pergunta? Por favor. Espera aí, Edson, só um instantinho. Deixa eu me preparar aqui para anotar. Pronto.
Você não precisa nem anotar, não, professor Leonardo. Em primeiro lugar, obrigado pela sua exposição, acho bem interessante, né? E porque, de fato, ficou essa dúvida se se Freud, ele se apoiou na pesquisa da época, né, histórica, sobre Moisés, sobre o método histórico crítico, todas aquelas questões. Então, essas suas colocações foram muito importantes nesse sentido, né? A minha pergunta é muito prática, assim, dentro da pesquisa atual, né, do Pentateuco, existe alguma hipótese que defenda, assim, alguma hipótese de que Moisés tenha sido egípcio ou não? Tirando todas essas questões aí que o senhor colocou muito bem, mas assim, concretamente, tem alguma pesquisa, né, que sugere isso, que Moisés tenha sido um egípcio ou não? Olha, o texto bíblico, eu só posso me valer do texto bíblico, Edson. Não posso me valer de uma outra literatura nesse momento. Quando a gente pega o livro do Êxodo, no capítulo 2, depois da fuga de Moisés, e ele vai parar nas proximidades de Madiã, quando a sua futura esposa, Séfora, Zipora, né, em hebraico, Zipora, ela fala ao pai, no versículo 19, né, elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: por que voltastes mais cedo hoje? Responderam. Interessante que o verbo está no plural, né? Responderam, então não é de Zipora, mas a resposta é: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Agora, eu não posso simplesmente, a partir desta resposta, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e dizer, pronto, está aqui a prova bíblica de que Moisés era um egípcio. Lógico, se ele está fugindo do Egito, ele não vai... Qual é a roupa que vai no corpo dele? É a roupa de um egípcio. Ele viveu 40 anos, segundo a narrativa bíblica, no palácio do faraó, foi educado, isso é um dado interessante, né? Moisés não é um analfabeto de pai, mãe, parteira e madrinha de batizado, não. Moisés é um cara, nós poderíamos dizer assim, na sua primeira etapa de vida, porque a vida dele é dividida em 3 gerações de 40, porque ele morre com 120 anos. Os primeiros 40 anos, isso é uma primeira geração na vida de Moisés, ele está no berço da cultura daquela época. Então, Moisés era um cara que, do ponto de vista, entre aspas, acadêmico, era um cara muito preparado. Então, eu não posso, a partir dessa afirmação das filhas de Raguel, né, dizer, está aqui uma prova bíblica de que Moisés era um egípcio. Sim, às vezes a gente lendo um comentário bíblico sobre o livro do Êxodo, né, alguém se atreve a dizer, né, que Moisés possuía muitas características egípcias. Agora, eu pessoalmente não acredito que o autor bíblico se permitiria isso. Tanto que o relato que nós temos sobre a origem de Moisés coloca ele como filho de um levita que se casou com uma mulher da tribo de Levi também. Então, biblicamente falando, a gente não pode, em hipótese alguma, suspeitar de que Moisés fosse um egípcio. Agora, que ele tenha tido características egípcias pela sua educação ou por aquilo que é a primeira etapa da sua vida, isso sim, a gente pode. Nós, muitas vezes, quando pensamos a Bíblia, a gente pensa a Bíblia de uma forma muito quadrada, né? E eu digo a vocês que
Abraão não era hebreu. Isso com certeza. Abraão não era hebreu. Né? E ele se torna o pai dos hebreus. Né? Abraão era um mesopotâmico. Agora, Moisés, ao contrário, ele é descendente de um dos filhos de Jacó. Então, Moisés é um homem de muitas culturas. Como Paulo, no Novo Testamento, é um homem de muitas culturas, porque ele é filho de judeus, cultura judaica, é cidadão romano e foi educado em Tarso, né? Cultura grega de cheio. Então, é um homem multicultural. De certa forma, Moisés também. Né? Então, não sei se eu consigo responder a sua pergunta, mas não faz muito sentido nenhum exegeta propor que Moisés fosse um egípcio. Né? Agora, sem dúvida alguma, é bem provável, melhor dizendo, né? Sem dúvida alguma não, é bem provável que por detrás desta iniciativa de Freud de dizer que Moisés não era um hebreu, era um egípcio, né? Pelo contexto histórico da primeira metade do século XX, estudos surgiram naquela época ali, fazendo grandes aproximações entre a figura de Moisés e o Egito. Né? Eu não tive tempo aqui de controlar, porque Freud diz que Moisés seria da mesma época de Akenaton. Né? E isso, um dos problemas grandes para os textos do Pentateuco é a questão de datação. Né? Porque nós costumamos colocar o êxodo do Egito em torno de 1250 a.C. Mas, a bem da verdade, o livro do Êxodo contém pelo menos 2 narrativas de êxodo, de saída, não uma única. E nós teríamos que olhar com atenção essas 2 possibilidades. Porque existe um êxodo fuga e um êxodo expulsão. O que ficou famoso para nós é o êxodo de Hollywood, né? O êxodo expulsão. Mas existe um êxodo fuga também, e que seria a memória, uma das memórias mais antigas, quando o Egito retoma o poder e expulsa um grupo que nós chamamos de Ictus. E são semitas que dominaram o Egito por mais de 200 anos. Então, é como eu falei, existe uma confluência de tradições a respeito da figura de Moisés. Então, muito difícil para nós tentarmos conseguir reconstruir a figura histórica de Moisés. Quanto mais chegar a esta minuciosidade de dizer e afirmar categoricamente que Moisés era um egípcio. Não sei se te respondi, Edson. Bruno, eu queria fazer mais, mas vou deixar para os outros. Se sobrar um tempinho no final, eu teria mais uma pergunta, tá bom? Beleza. Bom, o Eduardo pediu a palavra e depois pode você falar de novo, se ninguém mais pedir. Vai lá, Eduardo. Som. Tem que ligar o som. Saiu. Agora tá ok. Sim. Quem é que vai falar? Okay. Eduardo. Oi, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, professor Leonardo. Muito obrigado pela sua presença, pela explanação. Eu achei muito interessante. Eu acho que, de certa forma, um pouco daquilo que o senhor fala, talvez explique a questão do questionamento, né, que o Freud faz a respeito do nome do Moisés, né, querendo dizer que ele tem uma origem egípcia,
mas considerando a forma como ele foi criado, não daria talvez para ser diferente, né? Eu acho que isso... Olha, muito obrigado, desculpa se eu te corto, muito obrigado por essa sua Uhum. observação. De fato, Uhum. o nome Moisés, ele está nos principais nomes de egípcios, Ramsés, Uhum. né? As 3 letras, as 3 consoantes estão ali, né? Uhum. E interessante é que por detrás dessa raiz seria filho de uma divindade. Ramsés seria o filho da divindade Ra. Né? Uhum. Tutmoses, o filho da divindade Tut. Uhum. Moisés, ao contrário, é um filho que não tem um referencial de divindade. Uhum. E aí a gente voltaria à questão da paternidade. Né? Uhum. E o fato de Moisés, segundo a narrativa bíblica, ser traduzido como aquele que foi tirado das águas, isso é um problema, porque a forma como o nome de Moisés está escrito em hebraico não corresponde ao particípio passivo, tirado das águas. Uhum. Né? Então, agradeço a sua observação a respeito do nome. Porém, o nome Moisés teria tudo a ver com uma raiz hebraica, machá. Então, existe também uma forma de nós provarmos a origem do nome de Moisés pelo viés hebraico. Sim. E na verdade, professor, uma pergunta que é a respeito das tradições, né? Tanto javista quanto eloísta. Não sei se eu conseguiria, nesse curto espaço de tempo, falar a respeito, mas há 2 características, 2 traços que hoje ocupam um pouco da minha pesquisa atual, que é uma coisa também um pouco da arqueologia, do fundamentalismo, do pensamento evangélico, né? É o traço tanto legalista quanto um traço de uma certa violência da própria linguagem e, às vezes, da atitude, né? Onde, possivelmente, a questão do legalismo estivesse ligada ao primeiro momento do Moisés, no início da formação da religião, onde aí sim uma ligação mais forte com o monoteísmo egípcio, né? Ou seja, a questão de uma lei e algo que necessariamente e rigorosamente precisa ser cumprido seja ligado a esse momento, e há um segundo momento de um deus vulcânico mais da guerra, mais da violência, que talvez também pudesse ter sido um traço incorporado, né, na formação da religião, e que de alguma forma chega até nós nos dias de hoje, quando nós percebemos tanto a presença de um legalismo, né, exagerado, talvez traço inclusive um pouco também da herança do próprio farisaísmo, né, mas voltando a esse momento da formação da religião monoteísta, então esses 2 traços, né, se essas argumentações elas realmente têm esse respaldo de pesquisa científica e teórica, de que então tem ali a presença do elemento legalismo e tem a presença da violência como ligações a estas fontes, tanto a javista quanto a eloísta. Essa é a pergunta. Então, eu vou falar uma coisa que pode escandalizar vocês, né? Nós temos dentro do Pentateuco 3 corpos legais, 3 conjuntos de leis. O primeiro conjunto de leis está no livro do Êxodo, que são os capítulos 20 a 23 do livro do Êxodo, chamado Código da Aliança. Depois, no livro de Levítico, nós temos um outro código legislativo, um conjunto de leis, que é o Código da Santidade, capítulos 17 a 26. E um terceiro código legislativo está no livro do Deuteronômio, dos capítulos 12 a 26. Então, vamos lá. O Código da Santidade, ele é posterior a... o Código da Aliança, que está no livro do Êxodo, ele é posterior a Moisés. Ele é do século X, talvez ligado à monarquia davídica. Não se tem certeza, mas
muito difícil que aquele código da aliança presente no livro do Êxodo possa ser atribuído a Moisés. Né? Segundo, o código da santidade no livro do Levítico é do 6º século. Ele é exílico pós-exílico. E o código deuteronômico, ele está entre os dois, porque ele nasce provavelmente no Israel Norte, a gente costuma chamar de Reino do Norte, e ele vai colocado ali entre os séculos 9 e 8, antes da Era Comum. Né? Então, a princípio, nenhum desses 3 códigos legislativos poderiam ser atribuídos a Moisés, historicamente falando, pelo processo de formação do Pentateuco. Né? Como eu disse, a figura de Moisés, num determinado momento, ela se torna uma figura legislativa e de juiz. Então, até que ponto o Moisés histórico é o Moisés da fé no Pentateuco, isso aí a gente tem que fazer uma devida ressalva. Né? Sem dúvida alguma, uma característica do Moisés histórico é um ímpeto de justiça. Era um homem que procurava a justiça. E o interessante é que um homem que procurava a justiça e não encontrou a justiça. Foi o contrário, foi a justiça que encontrou Moisés. E aí vem a transformação da vida de Moisés. Eu, nesse ponto, eu não sou cético, nesse ponto, eu sou prudente, reticente, né, devido aos anos de estudo que eu venho tendo sobre o Pentateuco. Então, eu não sou muito... Muitas vezes a minha cabeça ela funciona mais de maneira diacrônica do que sincrônica. Né? E, na direção da sua preocupação, o problema é como se lê a Bíblia. Porque se eu leio a Bíblia do ponto de vista fundamentalista, então eu transformo a Bíblia no jogo do bicho, vale o escrito. Então a gente pega o escrito e esfrega na cara das pessoas. Né? Mas quando a gente se dedica também ao processo histórico que está por detrás da formação dos livros bíblicos, ainda que a gente venha descobrir que esse processo mostra para nós que a coisa não é bem assim como a gente está lendo, porque nós estamos diante de uma narrativa, né? E uma narrativa que combinou elementos em prosa com elementos de poesia, a gente começa a diferenciar os gêneros literários e, a partir dessa diferenciação de gêneros literários, a gente começa a compreender melhor um texto. Porque um texto ele se revela para nós na medida em que a gente é capaz de dizer a que tipo de gênero esse texto pertence. Né? Se você ainda me permite acrescentar um outro elemento, vejam, por favor, eu não quero entrar em polêmica, eu quero só colocar 2 elementos e deixar vocês pensarem. Já tiveram a curiosidade de aproximar Freud e Marx? Todos 2 dizem que a religião não serve para nada. A religião não serve para nada. Segundo Freud, a religião ela se torna ineficaz na vida do ser humano quando ele amadurece. Marx diz que a religião é ópio do povo, porque mantém o ser humano numa espécie de opressão e de prisão. Não é? Então, acredito que... E os 2 são praticamente da mesma época. Né? Então, sem entrar em qualquer viés político aqui, porque não é esse o nosso foco, mas não deveríamos deixar de olhar a perspectiva do inconsciente, em Freud, e a perspectiva de uma personificação da sociedade pela visão de Marx.
E se a gente ainda elevar a coisa a Hegel, dentro daquilo que seria o processo histórico, onde Deus precisa da história para que ele afirme a sua identidade, olha, a gente tem pano para manga. Porque a gente não pode esquecer que por detrás de Marx, por detrás de Freud, ou concomitantemente, Hegel tem também o seu papel. Mas eu não me atrevo, já faz muito tempo que eu não leio sobre Hegel, então eu não me atrevo a ir além disso. Alerto apenas que seria interessante, né, que nós tivéssemos um par de óculos multifocal, para que a gente não simplesmente olhasse Marx, não olhasse só Freud, não olhasse só Hegel, mas perceber o quanto esses fenômenos da humanidade, né, de algum modo, existe uma base comum para eles. Não sei aí, Eduardo, se foi a contento. Foi muito, muito além, professor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Tem mais alguém, Bruno? Aqui ninguém apareceu levantando a mão, não. Então, vou aproveitar. Professor Leonardo, aproveitando a sua presença, muito bom, estou gostando muito. É o seguinte, a gente percebe no Freud, nesse texto, né, o Moisés no Noteísmo e o texto que a gente estudou antes, né, que é o que, não, Bruno? Esqueci o último texto, é o Só tem tabu. Só tem tabu. Que é o seguinte, o Freud tem uma obsessão por duas coisas, o patriarcalismo e o monoteísmo. E o monoteísmo. Né? Quer dizer, dentro da construção dele, das bases, né, da sua teoria, né, se a gente pensar na figura do pai, por exemplo, a partir do Édipo, se a gente pensar na figura do pai, que é o pai primeiro, etc., e aí ele vai meio que arregimentando, ele vai pegando as coisas, pega Darwin, pega o pessoal da história das religiões, que o senhor citou, e pega muita gente boa da antropologia, vai juntando, vai fazendo a costura dele para dizer o seguinte, ó, no princípio era o monoteísmo. O monoteísmo. Ora, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o monoteísmo não é uma coisa, entre aspas, se a gente pensar no Antigo Testamento, uma coisa recente dentro da história do judaísmo, né, que data mais ou menos ali daquele período do exílio, sei lá o quê, sexto século, quinto século, né? O que a gente tem antes disso é uma espécie de monolatria, né? E mesmo um politeísmo, não é verdade? Então, como é que Freud quer encontrar em Moisés um personagem, assim, teoricamente, lá do 12º século? Como é que ele quer encontrar em Moisés uma espécie de paternidade com o monoteísmo, se o monoteísmo é uma coisa muito recente, é uma coisa do sexto, quinto século, sei lá? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, quando é que surge realmente essa ideia do monoteísmo? E ela, nesse sentido, pode ser atribuída a Moisés, né? Porque a impressão é essa, é a obsessão de Freud para dizer que no começo era o monoteísmo. E nesse sentido ele cita até aquele Robertson Smith, né? Que é um cara da história das religiões que acha que na evolução, né? Pensando na evolução da questão religiosa, primeiro veio o monoteísmo, depois os politeísmos, né? Então, mas hoje isso está muito em questão, não é verdade? Será que isso é possível a gente dizer isso? Então, a minha pergunta é essa, sobre que época que surge essa noção de monoteísmo propriamente dito na herança judaica, na tradição judaica. Né? Então, Edson, eu passo para todos vocês um entre aspas, axioma, né? E quem já foi meu aluno já ouviu eu falar isso várias vezes. O conhecimento determina o comportamento. O conhecimento determina o comportamento. Ora, se eu começo a afirmar o monoteísmo, necessariamente eu vou ter uma mudança de comportamento.
né? É daí que surge o chamado monoteísmo ético. E o monoteísmo ético, ele está muito vinculado à atividade profética. O antigo Israel vai chegar à noção de um Deus único graças aos profetas. E eu concordo com o que você colocou, né? O conceito de aliança e o conceito de monoteísmo, eles são tardios. Né? Eu partilho dessa perspectiva de que vamos colocar isso aí na transição do 7º século para o 6º século. Na Europa, esses estudos já estão bem avançados. Lamentavelmente, no Brasil e na América Latina, não. Nós temos já algumas obras importantes traduzidas para o português, de arqueologia bíblica, e uma delas, a título de exemplo, veja, dentro da religião, ou melhor, dentro das religiões que existiam em Canaã, o javismo, ele não era idêntico. Ele não era idêntico. Primeiro que existe toda uma preocupação em dizer de onde vem esta fé num Deus chamado Adonai, né? Referente ao tetragrama sagrado, que a Bíblia de Jerusalém coloca como Yahvé. Mas esse nome não existe na Bíblia. Não existe o nome Yahvé, não existe o nome Jeová, né? Não existe o nome Javé. O que existe é o tetragrama sagrado vocalizado com as vogais da palavra Adonai. Significa meu Senhor. E esse Deus é um Deus que vem do deserto. Isso sim, é o Deus trazido pelo grupo de Moisés. É um Deus que atravessa o Jordão com Josué. É um Deus que entra em Canaã. E nesse sentido, sim, um Deus belicoso. É um Deus bélico. E é o Deus que vai conquistar Canaã. Vai conquistar Canaã através do grupo cananeu que veio do deserto. Porque a gente não pode esquecer que Israel, né, entre aspas, é aparentado com o povo que já estava em Canaã. E até isso nós já sabemos que até o 7º século, né, transição do 8º para o 7º século, nas imediações do deserto da Judéia, limite com com Moabe, né, de onde vem a famosa tradição sobre o profeta Balaão, que a gente encontra nos capítulos 22, 23, 24 do livro de Números. Nós sabemos que ali naquela região, eu vou colocar assim só para que vocês possam me entender, né? Yahvé era cultuado ao lado da sua esposa, Asherá. Yahvé tinha esposa. A grande mudança na religião, ela acontece com o rei Josias. Quando o rei Josias toma a iniciativa de centralizar o culto em Jerusalém e começa a eliminar todos os santuários da Judéia, inclusive a proibição de um santuário que cultuava o mesmo Deus no deserto do Neguev.
Então, veja a complexidade, né? Nós temos que unir vários pedaços para que a gente possa compreender o conjunto. Nesse ponto... De Aserá também, né? Isso está na questão, não do Deus de Israel, tá? Mas dos nomes de Deus. Né? Eu tenho um amigo, o professor Edson Faria Francisco, ele tem um livro chamado Os Nomes de Deus. Ele é um linguista. E na tradição judaica, né, a gente aprende que, conforme o professor Leonardo mencionou, Deus não tem nome, né? O tetragrama, ele não é o nome de Deus, né? A gente diria até mesmo que as 4 letras, elas perfazem, inclusive o verbo hayá, no sentido de presente, passado e futuro, né? Ou seja, o que era, o que é, o que será, isso seria o eu sou, que Deus respondeu para Moisés. E esses nomes, Adonai, Elohim, outros nomes que foram dados para Deus, foram uma tentativa, né, de nomeá-lo de alguma forma. Não que originalmente, né, se trata do Deus de Israel, mas tomou-se nomes emprestados de outras divindades para nomear o Deus de Israel. Da mesma forma que nós, né, latinos, usamos o termo Teo, Deus, né? Zeus, né? O nome de uma outra divindade aplicado ao Deus de Israel, para que nós possamos nos referenciar, nos remeter ao Deus de Israel, que na verdade não tem nome, né? Hashem. Então, eu acredito que esteja nesse contexto, né, de uma tentativa de explicar essa nomeação do nome do Deus de Israel. Não necessariamente... Oi? Desculpa, professor Leonardo. Não, consegui voltar. Estou te ouvindo, Renato. Sim, obrigado. Por favor. Estávamos tentando desenvolver um pouquinho aqui a ideia que o senhor deixou para a gente, né? De Deus Javé, Yavé, né? E Aserá, a deusa, né, babilônica, inclusive, e essa que não se trata necessariamente, né, da origem do Deus de Israel, e sim do nome que é aplicado ao Deus de Israel, numa tentativa de nomeá-lo de alguma forma, já que fica uma angústia muito grande se ter um Deus que não tem face e não tem nome, né? Então, esse tetragrama traduzido como eu sou, né? Na verdade, ali está um tetragrama, ali está eu sou no sentido, né, do verbo ser, em hebraico, num tempo verbal que denota passado, presente e futuro simultaneamente. Então, realmente, isso se nós admitirmos que subjaz ao tetragrama sagrado o verbo raiar, né? Mas existem também outras teorias que, por exemplo, o nome primitivo, né, não seria o tetragrama sagrado, mas seria Yahu, presente no nome de Isaías, presente no nome de Jeremias, né? Fato é que o que a gente percebe da leitura do conjunto, e aí quando agora eu falo leitura do conjunto, eu estou falando de Gênesis a Reis. De Gênesis a Reis. Dentro desta complexa obra historiográfica, né, que vai até o exílio em Babilônia, e aí nós teríamos que acrescentar dentro desse conjunto os profetas, né? Sem dúvida alguma, nós temos um progresso na história do antigo Israel que leva a essa consciência, né, de um Deus único, como o Edson colocava,
e de uma afirmação da identidade, porque Israel não pode afirmar a sua identidade senão a partir da identidade do seu Deus. Sim. É o contrário da perspectiva de Hegel. Hegel diz que Deus precisa do povo e da história para afirmar a sua identidade. E pela história do antigo Israel é o contrário. Israel afirma quem é a partir do momento em que ele tem o seu Deus como referência. Aí nós teríamos que entrar um pouco na teologia do sacerdotal, na teologia do deuteronomista, que extrapola um pouco o nível da nossa conversa, mas se numa outra oportunidade vocês quiserem, eu de boa vontade entro de novo para conversar com vocês a respeito. Né? Eu não sei se a gente chegou, quando cortou a transmissão, se eu tinha conseguido fechar o pensamento aí para responder a pergunta do Edson, né? Não sei nem se o Edson ainda está com a gente. Não, eu agradeço a sua resposta, professor, foi muito boa, né? E, de fato, eu reafirmo aquilo, né? Se, de fato, o monoteísmo em Israel é uma coisa recente, né? Como o senhor mesmo disse, sei lá, na passagem do sexto século, sétimo para o sexto, se é uma coisa tão recente, né? Então, fica difícil você sustentar a ideia de que no começo de tudo era um monoteísmo, porque essa é a tese do Freud, porque se não tiver essa tese, fica difícil sustentar a ideia de um pai primeiro, né, de um parricídio e de uma religião única, né, de um Deus único, né, de um Deus que meio que encarna, que simboliza, né, a morte desse pai primeiro. Então, eu estou dizendo isso, professor, porque eu acho que faz sentido a gente entender o Freud, né, por essa perspectiva, porque, na verdade, ele está buscando ali elementos históricos, antropológicos, né? Ele está da ciência recente, darwiniana, né? Ele está ancorado em tudo isso, mas, na verdade, na cabeça dele, a coisa já está pronta. E a coisa pronta é o seguinte: primeiro veio o monoteísmo, né? Primeiro veio o monoteísmo. Então, que é essa ideia, por exemplo, de Moisés, da ligação dele com Akenaton, né? com a religião egípcia, né? O monoteísmo de Akenaton. Depois ele vai para Canaã, morre assassinado pelos seus, inventam um outro Moisés, que aí traz um pouquinho essas características né, do monoteísmo judaico, do Javé, etc, etc. Né? Então é bem legal, acho que a sua fala, assim, as suas colocações, elas são bem legais porque elas esclarecem esse contexto, né, para a gente e nos dão uma largueza maior para pensar, né, o que o Freud realmente está querendo, né? Então, Edson, no Muito fundo, bom. né, a pergunta que a gente faria é: o que está na base como critérios e fundamentos para a leitura bíblica que Freud faz? E no final é uma leitura bíblica reduzida a um romance psicoanalítico. Porque a impressão que eu tenho no final é essa. Né? Se Totem e Tabu é um pouco a questão filosófica, Moisés e monoteísmo é a questão religiosa. Mas a leitura que me parece que Freud faz essa leitura bíblica que ele faz, ele acaba reduzindo isso a um romance psicoanalítico a partir dos seus critérios. Isto é, tudo agora tem que ser lido a partir dos critérios que ele determinou, e fora daquilo não tem mais nenhuma outra possibilidade. Então, é muito fácil a gente fazer a passagem do Freud para o freudianismo. Né? Eu elimino uma religião, mas eu crio um outro sistema. E esse outro sistema é que tem que se impor, porque esse sistema é que está certo. Né? Um outro elemento que também me parece bastante interessante nisso tudo, acredito que vocês também gostam de filosofia, e eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês.
Eu sempre cresci na medida em que eu fui provocado. Né? Eu não vou agora, eu não estou afirmando nada, mas eu quero colocar uma coisa para vocês pensarem. Pitágoras é do século VI. Pitágoras é do século VI. Né? Transição ali, século VI, V. Tá? Para Pitágoras, qual é a origem de tudo? Vocês estão lembrados? Alguém lembra aí que poderia responder a pergunta? Para Pitágoras, a origem de tudo é o quê? Não vale procurar no Google. Alguém responde? Chutar. Vai, Rodrigo. O número, a matemática? Número, matemática, isso. O uno. Shema Israel Adonai, Adonai Ehad. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é uno, não único. A melhor tradução é: o nosso Deus é uno. Bruno, voltou a sua foto aí na sala de aula. Como? Então, agora sim. Então, vejam que coisa interessante. Transição do século VI para o século V. No Ocidente, vem Pitágoras dizendo que a origem de tudo é o uno. E na ponta da Ásia, com o Antigo Oriente Próximo, nós temos o Antigo Israel afirmando que Deus é uno. Eu não estou querendo dizer com isso que Israel está copiando e vice-versa. Não. Outra coisa que me chama muita atenção, né? O 8º século, gente. O 8º século foi uma explosão de sabedoria mundial. Isaías, Zoroastro, A era axial, Siddhartha né? Gautama, todos eles são do 8º século. Aconteceu alguma coisa no mundo no 8º século. Uhum. E isso aconteceu e fervilhou. Então, para mim, me chama bastante atenção que, no Ocidente, Pitágoras diga que a origem de tudo é o uno e que o Antigo Israel defina o seu Deus como uno. Então, vale a pena pensar. Vale a pena pensar. Existe um livro, eu alerto vocês que esse livro ele não foi escrito por um biblista, mas ele foi escrito por um cara muito capaz de fazer literatura comparada. Tá? Eu gosto demais desses caras, né, desses doutorandos e doutorandas, hoje já doutores, doutoras, que conseguem fazer literatura comparada. Porque a gente pode colher muitas coisas boas. Então, existe um autor, esse livro foi traduzido para a Paulus, só um minutinho que aqui, inclusive, coloco para vocês a referência, só um minutinho. Ok, achei. O autor
Philipp Weidenbauen, foi traduzido pela Paulus em 2005. Deixa eu ver aqui onde é que eu consigo. Bate-papo. Acho que é aqui que eu consigo escrever alguma coisa. Então vamos lá. Ih, tem um monte de coisa aqui que eu não tinha visto. Ai! A conversa paralela. Peço desculpa ao pessoal, que eu não estava acompanhando aí o que vocês estavam colocando. Desculpa mesmo. Olha aí, ó. A citação é essa. Argonautas do deserto. Argonautas do deserto. Esse cara, ele faz uma leitura da literatura comparada de Gênesis até Reis e ele mostra os pontos de contato que existem da literatura bíblica com a literatura grega. Sabe, o biblista, em geral, ele não gosta disso. O biblista não gosta de ler um cara que não seja biblista e se atreva a dizer certas coisas. Mas nem todo biblista é capaz de fazer leitura comparada da Bíblia. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de ler esse tipo de obra e tirar as minhas conclusões como biblista. Eu penso um pouco como São Paulo, provar de tudo, reter o que é bom. Então, se eu encontro uma literatura, mesmo que não seja minha, mas que seja capaz de me oferecer algum elemento que me faça progredir na minha área de pesquisa, eu não me fecho para isso. Eu não me fecho para isso. Interessante, anotei aqui. Professor, antes de passar a palavra para o Israel, que pediu também, foi bem interessante a expressão utilizada do romance histórico, romance psicanalítico, porque o Freud inicialmente tinha pensado como subtítulo para a obra exatamente essa expressão, né? O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, um romance histórico. E ele também foi inspirado, segundo a carta dele para um amigo que era o Arnold Zweig, o escritor, justamente a partir de um romance, eu não vou lembrar detalhes agora, de um romance também que esse autor reconstruiu da Bíblia. Eu não me lembro agora se é a história de Jacó, eu acho que é a história de Jacó, que ele reconstrói na literatura. E o Freud se inspira, né? E essa questão, essa tensão entre a fantasia e a realidade, ela está presente em toda a obra do Freud e na clínica também. A clínica dele, ele passou da teoria da sedução para a teoria da fantasia, né? Que ele achava que os traumas sexuais eram porque os pais ou alguém tinha abusado da criança, do sujeito na infância. E depois ele se dá conta que, na verdade, aquilo ocorreu na fantasia. E ele tenta, ao longo dos textos sobre a cultura, também discutir, afinal, isso ocorreu, é um fato histórico, ou isso foi imaginado? E aí, essa tensão está no texto todo, tá? Na obra toda do Freud. A pontuação, né, de que, de fato, o projeto inicial dele era um romance histórico, e depois ele acaba colocando um acento, como o Edson falou, assim, tem um puxo, melhor dizendo, na obra dele, a colocar o acento na história, na realidade, por assim dizer. Existe um documento, a gente chama de documento porque foi, para nós católicos, foi promulgado pela Pontifícia Comissão Bíblica, chamado Interpretação da Bíblia na Igreja. Inclusive, eu vou colocar para vocês o link que vocês podem acessar. Só um minutinho. Porque ele já está disponível no site do Vaticano. E aí eu já coloco para vocês, né? E olha aí, foi. Esse documento ele é interessante, ele é de 1993, gente. Olha só, já vão quase 30 anos
com quase 30 anos. E esse documento já alertava que, se por um lado, para os biblistas, o método histórico-crítico ele é indispensável, isso não quer dizer que o método histórico-crítico se basta a si mesmo, mas que quanto mais metodologias forem aplicadas no estudo de um texto bíblico e que tragam algum tipo de resultado, completa, né? E dentre essas possibilidades, né, está não a leitura psicoanalítica, mas a abordagem através das ciências humanas, né? E aí a gente tem a abordagem sociológica, a gente tem a abordagem da antropologia cultural, a gente tem a abordagem, inclusive, psicológica e psicanalítica. Olha aí. Então, só um minutinho, só para... numa tentativa de nomeá-lo, já que o tetragrama não expressa o nome de Deus. Sim, essa obra do Edson, ela é muito boa. Concordo com o Renato, é uma obra muito boa. Olha, vai ser um pouquinho extenso, tá? Mas olha aí, ó, é um tópico bem grande da... ele não dá tudo, ele tem limite de texto. Mas se vocês forem naquele link que eu coloquei, vocês vão encontrar lá o tópico 3 sobre as novas abordagens, e tem exatamente essa abordagem, abordagens psicológicas e psicanalíticas. Por que não fazer? Não é? Por que não fazer? Vejam, enquanto eu me preparava para poder conversar com um pouquinho mais de propriedade, né, com vocês, não só para falar a partir dos meus estudos sobre o Pentateuco, mas também poder trazer algum tipo de contribuição, por mais simples e humilde que fosse, né? Nas minhas leituras, eu me deparei com uma coisa. Se Freud não tinha muito interesse pela religião do seu povo, né? Ainda que ele fale sobre o cristianismo, para ele o cristianismo foi um retrocesso em relação ao judaísmo, porque o judaísmo desembocou no monoteísmo. Já o cristianismo, segundo ele, trouxe de volta o politeísmo com o culto aos santos, com o culto aos anjos, com o culto a Maria. Então, para ele, isso foi um retrocesso, né? Agora, vejam que coisa interessante. Eu não sei se em algum momento, se vocês descobrirem, por favor, me passem essa informação, né? Se ele olha para Moisés como uma figura paterna, paradigmática para ele, a fim de que ele pudesse resolver algumas questões que ainda, praticamente no fim de sua vida, ele não conseguiu resolver, né? Imaginemos se a gente pega essa teoria de Freud e estuda a figura de Jesus Cristo em relação ao Pai. Já pararam para pensar nisso? Jesus, eu não posso dizer que Jesus é uma pessoa submissa. Jesus é uma pessoa resolvida em relação ao Pai. Se a gente pega a figura de Paulo, Paulo como um novo Moisés, ou o contrário, assim como Josué foi o sucessor de Moisés, entre aspas, por favor, entre aspas, Paulo é o sucessor de Jesus. Assim como Josué foi obediente à lei de Moisés em tudo, Paulo vai ao extremo em Gálatas 2:20, né? Vai dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele não anula a sua identidade quando ele diz isso. Pelo contrário,
Ele diz: a minha identidade passa a ser afirmada agora a partir da minha fé em Cristo. Vejam quantos desdobramentos a gente pode ter. A gente não vai fechar aqui agora nada, né? Não se trata disso, mas vamos abrir o leque. Quanta coisa a gente pode enxergar sem tirar conclusões apressadas, né? Não vamos tirar conclusões apressadas. Excelente, excelente. Justamente esse grupo aqui de estudos, a gente se propõe a isso, né? A retomar essas questões aí ilimitadas, por assim dizer, desse encontro e desencontro entre a psicanálise e a religião. A gente só tem 8 minutos e pouco. O Israel tinha pedido para falar. Israel, você quer aproveitar um tempinho aqui? Oi. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade que eu tenho tido através do meu amigo Luan. Eu pude conhecer vocês, mesmo que ainda de forma passiva, né, ouvindo, já que quem não sabe nada tem que aprender ouvindo. E a gente estudou junto na FAICAD, depois o Luan, que foi para a PUC, me abandonou, mas me resgatou aqui nesses ensinos virtuais que eu tenho assim, aprendido muito. E o meu pedido, não sei se é a título de sugestão, é que sempre que houver uma palestra, uma aula dessa, se pudesse separar essas informações das obras, as biografias, alguns trechos que assim eu vejo como muito importantes para frisar, fazendo uma síntese do que foi tratado, comentado, para não cair no esquecimento, e preparar um PDF e aí enviar, que aí a gente pode, depois do momento menos corrido, ou um momento que a gente não tem necessidade de ficar pedindo para o professor parar, explicar exatamente um pensamento, né? Eu falo por mim que eu tenho uma dificuldade enorme de captação de ideias se eu não refletir muito sobre ela. Então, num PDF eu posso fazer isso com mais calma. Não é exigência, é só uma sugestão, pedido para quem tem aprendido muito aqui e tem estado muito feliz com essa possibilidade de fisicamente a gente não poder estar na sala de aula, mas poder desfrutar aí, através da tecnologia, do conhecimento de grandes homens de Deus, aí como vocês são, como o professor está sendo. E era isso que eu queria falar. Israel, eu te agradeço muito e gostaria de saber do grupo. Eu recebi alguns, pelo menos 2 artigos, né? Um deles eu li, o outro não, né? Esse que eu vou botar para vocês agora, eu não li, mas ele tem um pouco a ver com o que a gente tratou. E existe um particularmente sobre Freud Opa! e Moisés de Michelangelo. Que interessante, esse aqui eu não conheço, não. Moisés e monoteísmo e a noção de povo eleito. Justamente eu ia perguntar isso também. Algum texto mais específico que pudesse compartilhar para a gente continuar cada um lendo. Deixa eu encontrar aqui só um minutinho. Legal, se vocês isso eu não quiserem conheço. ir falando, vão falando aí enquanto eu acho aqui. Eu achei um texto seu, professor, no seu Lattes, só que eu não sei. Eu fui pesquisar Moisés, né, nas suas publicações. E tem um aqui chamado Eu Sou o Deus de Teu Pai, Moisés e Sua Pessoal Experiência de Deus. Êxodo 3, 1 ao 6. Eu não sei se você teria esse texto. Qual é, por favor? Vou encaminhar aqui.
eu sou o Deus de teu pai. Moisés e sua pessoal experiência de Deus. Eu dei uma olhada, né, pelo nome Moisés no Lattes, e eu achei que esse talvez seja o mais certeiro nesse ponto, né, do estudo, que dizia respeito exatamente a Moisés. Esse segundo que eu acabei de mandar para vocês aí, tá? Esse eu li. Ah, é do Tá? Sérgio. Ó. Muito interessante, simples, sintético, mas muito bem feito. E esse aí que você está me pedindo, eu tenho também disponível. Uma das minhas últimas publicações. Eu vou passar a vocês. Muito bem. Israel, você quer falar? A gente tem que ter 3 minutos para cortar. Não, eu apertei errado aqui. Estava querendo clicar no PDF aqui. Pode mandar tudo, professor, que você tiver aí. Aqui estão te agradecendo também. Se a minha carrocinha aqui funciona. Bruno, você está na Espanha? Tô em Granada, na Espanha. Tá tudo bem por aí? Graças a Deus, já está bem melhor. O desconfinamento está progressivo. Estamos na fase 1 do desconfinamento, quase na 2. Falar rapidinho, posso? Um minutinho aí, Claro. professor. Queria agradecer ao senhor pela sua presença e essas contribuições maravilhosas. Acho que é algo realmente que vale a pena muito o investimento de pesquisa e porque traz tantas questões para a psicanálise, né? Nós que somos psicanalistas, realmente, como o senhor fala, abrir o leque, não fechar, está aberto a vivenciar a cultura e as novidades e até poder avançar num diálogo entre a religião e a psicanálise. Eu gostaria muito, se fosse possível, que se o senhor pudesse voltar e tratar dessa questão do povo eleito. É uma questão que fica para mim, sabe? Gostaria de ampliar isso que o Freud também traz, que vem do judaísmo, que é a questão que é uma marca, né, muito forte, a questão do povo hebreu se sentir como um povo escolhido. E ele cria uma distinção mais adiante, talvez em relação ao cristão, né? Eu fico com algumas questões em relação a isso. Se a gente puder ampliar um pouquinho mais, eu agradeceria. Maravilha. Como o professor mesmo se diz. Eu me coloco, sim, disponível, sem problema. Né? Se tiver uma oportunidade na semana que vem, a gente volta. Para mim, não tem problema, não. Sabe o que eu ia propor? Se vocês acham que vai cortar, qualquer momento vai cortar, né? Minha proposta seria a seguinte: a gente seguir o grupo estudando o texto, entrar no texto, e quando terminarmos, convidá-lo para poder trazer talvez algumas questões. O que você acha? Que a gente já vai estar mais amadurecido na leitura, né? Eu coloquei ali o link que vocês podem baixar o PDF, tá? No artigo que você falou aí, Bruno. Ali, ó, o link é aquele ali, ó. Perfeito. Já abri aqui. Aí você vai lá no PDF, clica e ele baixa. Maravilha. Que beleza. Pessoal, olha, muito obrigado aí, Bruno, obrigado pelo convite, tá? Foi uma alegria muito grande estar com vocês, vendo aí muita gente conhecida, né? O Luan, o Rodrigo, outros aí, o Israel, né? A Leila, a Sueli também. Muito, muito obrigado por essa oportunidade aí com vocês, tá? Me perdoem se alguma coisa não saiu a contento, mas fiz de coração esse momento com vocês.